Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Olá, pessoal! Vou estar lendo para vocês hoje um versículo aqui que eu achei muito interessante e que também eu coloquei aqui no meu livro, né, O Fundo do Poço. Eu vou estar falando um pouquinho sobre esse versículo, sobre esse livro, porque que eu fiz esse livro. Então, o versículo-chave desse livro aqui está em Lamentações 3, tá? Ele conta um pouquinho da minha história, tudo que eu passei na minha infância, como quando o que aconteceu comigo com a separação dos meus pais, né? E também o que aconteceu comigo quando eu fui morar com uma tia minha. E várias coisas aconteceram, né? Então, o Senhor me ordenou para que... colocou em meu coração para que eu pudesse estar escrevendo este livro. Porque assim como eu passei por essas situações e que muitas dessas situações que aconteceram comigo, eu pensei em tirar minha própria vida porque eu pensava que para mim não tinha mais solução, que eu poderia, que ninguém gostava de mim mesmo, então para que viver? Então assim, quando Deus falou comigo, quando Jesus falou comigo, que não era para eu fazer aquilo, né, para eu tirar minha própria vida, como foi que eu superei esse momento tão difícil da minha vida, como que uma criança conseguiu passar por essa fase de infância, vivendo por momentos turbulosos, como um adolescente, uma adolescente conseguiu sobreviver a tanto preconceito, a tanto maltrato, a tanto abusos, né? Assédios. Como que uma adolescente conseguiu sobreviver? Então, nesse livro aqui eu vou estar falando tudo sobre isso, para o que aconteceu comigo possa não acontecer com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, em Lamentações 3, fala assim, 3:53. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse, estou cortado. Invoquei o nome do Senhor desde as mais profundas covas. Ouvistes a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximastes do dia em que te invoquei e dissestes, não temas. Vou estar lendo na outra tradução para vocês, nessa daqui, que é a Bíblia que eu faço, eu estudo, né? Então, essa daqui eu amo essa Bíblia. Lamentações 3:53, nessa daqui, na NTLH, fala assim: eles me jogaram vivo no poço e tamparam como uma pedra. A água subia acima da minha cabeça. Eu pensei, estou perdido. Do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegastes perto de mim e dissestes, não tenhas medo. Exatamente, gente, o que aconteceu, o que o Senhor falou para Jeremias no momento mais difícil da vida dele, no momento em que ele foi perseguido, ele era chicoteado, ele era maltratado, como um sinal de protesto, ele pegou coisa de, esqueci o nome agora, e colocou sobre o seu pescoço e andou a cidade inteira. Então ele sofreu muito, ele carregou muito o peso do povo de Israel nas costas, porque o povo, ele era ingrato, por mais que Deus fazia as coisas para eles, eles continuavam ingratos, o povo continuava pagando o preço da sua ingratidão. Eles pararam, a maioria deles pararam de adorar ao Senhor, foram adorar ídolos. Então Jeremias todo falava com eles, falava, e eles não ouviam, e Jeremias foi tomando aquela dor para ele, foi se angustiando, e pegaram Jeremias para fazer ele calar a boca. Ele andava pela cidade profetizando e chorando, então eles chamavam Jeremias de profeta chorão, mas ninguém, até hoje, né, as pessoas falam que Jeremias é considerado profeta chorão,
Mas ninguém quer passar pelo que Jeremias passou. Jeremias, se você for ler a história de Jeremias, que eu vou falar aqui de maneira bem resumida, Jeremias passou por coisas muito terríveis, né? E assim, muito terrível as coisas que Jeremias passou. Ninguém quer passar pelo que Jeremias passou. É fácil a gente falar que Jeremias é profeta chorão, mas ninguém tá na pele do outro para saber o que ele passa. Ninguém tava na minha pele quando eu tava dentro, quando eu subi em uma cadeira e pensei em pegar um veneno de rato em cima do armário para acabar com a minha vida. Eu tava sozinha dentro de casa. Eu era uma criança, né? E ninguém tava na minha pele. Se naquele dia o Senhor não intervesse ao meu favor e falasse para que eu não fizesse aquilo e eu tirasse a minha própria vida, as pessoas iam falar assim: bobeira. Ela, uma menina, tem tudo na vida, uma menina que é bem tratada e tal, mas ninguém tava na minha pele. Ninguém sabia o que eu passava. Dentro de quatro paredes, ninguém sabe o que o outro passa, né? E assim, então ali naquele momento, se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim e não tivesse falado assim, tivesse chamado o meu nome na hora, né? Eu não estaria aqui hoje. E as pessoas estariam falando, ela fez isso sem motivos. Que é o que mais as pessoas falam, né? Quando acontece algum caso de suicídio. Quando acontece qualquer caso de suicídio, eu me entristeço muito, porque a essa pessoa não foi chegada, não teve um apoio, né, para conseguir sair daquela dali. Muitas das vezes as pessoas tá passando por um momento muito, a maioria das vezes, né, as pessoas que tiram a sua própria vida ou pensam em fazer, é porque ela tá com um cargo tão grande em cima de si que ela não consegue julgar aquele momento. E ali no momento que o Senhor falou para mim, para que eu não fizesse aquilo e que eu temi, né, a voz do Senhor, e eu não fiz aquilo, não peguei o veneno de rato, ainda até peguei, mas não tomei, né? Então, assim, foi um livramento de Deus muito grande, porque a minha vida teria acabado ali, né? Esse livro não estaria escrito. E eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muitas pessoas que estão passando por um momento difícil, pessoas que pensam que acabou, né? Pessoas que pensam que não tem mais solução para a sua vida, que já está no fundo do poço, já está num túnel sem saída. Mas eu quero te dizer que ainda há uma luz no fundo desse poço. Por mais que você esteja dentro de um poço, que o lugar é escuro, úmido, que você esteja passando frio, passando por várias necessidades dentro desse poço, saiba que há uma solução. Tirar a sua vida não vai ser a solução. Abandonar tudo, deixar as coisas, deixar acontecer. Aí faz que nem uma música que tem, né? Deixa a vida me levar. Então, assim, gente, não deixa a vida te levar, não. Não deixa a vida te levar. Porque se você deixar a vida te levar, você perde o controle. Você precisa ter o controle da tua vida. E se você tá achando tão difícil pegar o controle da tua vida, faz o seguinte, deixa nas mãos de Deus, que Ele sabe como controlar a nossa vida. Mas por que você tá falando que a gente tem que ter o controle da nossa vida? A gente não consegue controlar a nossa vida. A gente não consegue controlar a nossa vida num todo, mas a gente consegue controlar uma decisão. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. A gente tem que parar de pensar que as coisas é impossível e deixar ela acontecer. A gente tem que acreditar que mesmo que a gente esteja vendo que é impossível, a gente tem que acreditar que é possível. Tá doendo agora, mas eu vou sorrir. Tô chorando agora, mas essas lágrimas vão secar. Tá difícil, mas ainda vai ficar bom, vai ficar fácil. Não tô aguentando mais, vou jogar tudo pro alto. Mas uma hora você vai aguentar, você vai vencer, você vai superar. No momento a gente chora, a gente sofre. Claro, não vou ser hipócrita em dizer que a gente é 100%, a gente consegue ser 100% alto astral. Mas no mesmo dos momentos da nossa tristeza, das nossas angústias, a gente tem que acreditar.
Porque o segredo da nossa vida, gente, é acreditar. Acreditar, sim, que existe uma pessoa que está acima de tudo isso. Acima desse sofrimento teu. Acima dessa angústia. Acima, ai, mas você não sabe o que eu passo em casa. Ai, meu marido me bate. Ah, meu filho não me ouve. Ah, meus parentes. Gente, não é só você que passa por esse momento difícil. No momento em que você está passando por um momento bem difícil, existem pessoas que estão passando por um momento mais difícil que você ainda. Você precisa superar esse momento difícil para lá na frente você conseguir ajudar uma pessoa que está passando pelo mesmo que você está passando hoje. Quando eu comecei a pensar assim, eu tinha apenas de 15 anos, 16, 14 para 15 anos mais ou menos, eu comecei a pensar, existem pessoas que estão passando por momentos mais difíceis que eu. Existem pessoas que estão passando por um momento mais difícil que eu. E assim eu fui vencendo. E o que eu adotei para minha vida? Quando eu estou passando por um momento bem turbulento, que às vezes eu choro, claro, gente, eu choro, porque eu sou de carne e osso. Que eu tô chorando, eu tô apavorada ali, e eu olho pro céu e falo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu tô passando por um momento, quem conhece a minha história sabe que o ano de 2022 foi um ano bem turbulento para mim. Inclusive eu escrevi esse livro aqui no momento de mais dor que eu passei. Eu fui diagnosticada, eu comecei a passar, vou contar um pedacinho aqui do testemunho. Em 2019, eu comecei a sentir umas tonturas muito fortes. Antes de 2019, eu andava ouvindo umas batidas no meu ouvido, só que eu não dava muito atenção para essa batida, porque era leve, né? Um zumbido, como se fosse a batida do coração. Então eu não dava ligança. Foi passando, tá. Aí sumia, ficava um bom tempo sem aparecer. De 2019 para cá, começou com mais frequência. Foi aumentando aquele som, foi aumentando aquela batida foi aumentando. E meu organismo também vinha dando aquelas dormentezas, parecia que tinha uma pedra em cima do meu estômago, parecia que tinha vezes que meu ar faltava, sabe? E aí quando eu tava no serviço trabalhando, de repente eu comecei a passar mal. E eu peguei um medidor de pressão, medi minha pressão e vi que meu batimento cardíaco já estava em 120. Eu cheguei na direção, falei assim, olha, eu preciso ir embora, porque eu não estou bem, meu batimento tá 120, eu não estou bem. Aí a diretora falou assim, Liliane, faz o seguinte, almoça, porque ainda é uma hora, acho que era 1 hora e pouquinho, já não tô enganada, era quase 1 hora. Almoça, porque você ainda não almoçou, vai almoçar primeiro, de repente você tá passando mal porque você não comeu ainda. Aí eu fui comer, quando eu coloquei a comida no prato e sentei, só dei só umas 2 colheradinhas na boca, a comida chegou aqui, travou, não desceu mais. E eu liguei pro meu esposo, perguntei, ainda tem médico no postinho? Ele disse tem. E aí eu tô passando mal, vim me buscar, só dei conta de falar isso pra ele, o telefone caiu em cima da mesa, os alunos já veio pra cima de mim. E professora, como é que você tá? Fala com a gente. E minhas colegas ali tentando me reanimar. Isso aqui meu veio todo assim pro canto. No finalzinho do vídeo eu vou colocar uma foto pra vocês verem como mais ou menos eu fiquei. Isso aqui, a minha boca entortou tudo, a minha mão entortou, ficou toda torta, meus pés viraram completamente. E a diretora veio rápido com o carro, um aluno e uma professora me pegou no colo, me colocou no carro, e essa diretora partiu acelerado para o hospital, só que o hospital era mais longe, né? Então, antes de
ir para o hospital, que fica no centro da cidade, tem um posto de saúde no bairro onde eu moro, que é bem mais perto. Então ela pegou e se mandou para o postinho de saúde, chegou lá, uma enfermeira, quando chegou lá, me ajudou a sair do carro, eu tava toda completamente torta. Funcionários do postinho que me conhecem desde 9 anos de idade, quando ele, desde antes, né, de 5, 6 anos por aí, me conhece desde pequenininha, e quando me viu, não me conheceu. Não me conheceu, gente. Então, eu fiquei completamente transfigurada. Não era eu ali. Eu tava toda torta, toda, sabe, desfigurada mesmo. E aí a enfermeira veio, mediu minha pressão. Minha pressão tava normal, porém meu batimento cardíaco tava em 166. Isso aqui meu parece que tinha passado um caminhão por cima de mim. E ela colocou um remédio na minha língua para baixar o batimento. Foi baixando o batimento e tal. Aí a médica veio me atender. Quando a médica me atendeu, eu já tava melhor, já tava desentortada, a língua tava bem pesada ainda, mas já tava assim, a feição já tinha voltado normal, né? A boca tava meio pesadinha, né? Mas já tinha voltado um pouquinho, eu já tinha voltado bastante ao normal. E aí ela me diagnosticou com ansiedade e me passou remédio para ansiedade. E fiquei quase um ano tomando esse remédio para ansiedade. Um certo dia, quando eu tava fazendo uma campanha em prol esse problema mesmo, se eu não tô enganada. E aí, quando eu fui pegar o remédio, encerrei a campanha, fui pegar o remédio para tomar, né? Aí o senhor falou pra mim, esse remédio tá te matando. Esse remédio vai te matar, esse remédio tá te matando. Aí eu peguei, parei de tomar o remédio. A partir daquele momento ali, eu parei de tomar o remédio. Não façam isso, tá, gente? Sem orientação. Não aconselho ninguém a fazer sem orientação. Então, quando o senhor falou comigo, né? Eu parei de tomar o remédio ali naquele mesmo dia. Mas naquele mesmo dia eu não tomei o remédio. Aí eu tinha pedido já pra médica um encaminhamento pro otorrino por causa do meu ouvido, que tava insuportável, eu tava dormindo só sentada. Quando eu conseguia dormir, era sentada. Eu colocava os travesseiros encostados assim, nas minhas costas e dormia sentada. Aí eu peguei e pedi um encaminhamento pro otorrino. Aí nesse meio tempo saiu o encaminhamento do otorrino. Passei pelo otorrino. Cheguei lá, fui falar pra ele o que estava acontecendo comigo. Ele falou que o que eu tava sentindo era característica de um tumor chamado gromos de pânico. E começou a me medicar como se fosse realmente esse gromos de pânico. Aí, enquanto ele passou uma ressonância e tal, ele já começou a passar o remédio pra para ir eliminando os sintomas até que saísse o resultado, porque eu tava sentindo muita tontura, eu não conseguia andar sozinha, sempre meu esposo estava comigo, eu andava com um auxílio de uma bengala, depois no final do vídeo também eu vou estar colocando para vocês aí, eu com a bengala, quando eu saí daqui para São Paulo para fazer o tratamento, eu saí na cadeira de roda porque eu não conseguia me apoiar, né, sozinha. Então, para não ficar muito pesado para minha mãe, eu tive que utilizar a cadeira de roda para ela facilitar para ela me acompanhar, porque o meu esposo precisava ficar na cidade para trabalhar, né? E a minha mãe foi comigo para São Paulo e eu utilizei a cadeira de roda. Vou depois no final colocar as fotos aí de como que eu fiquei. E assim foi, gente. Aí minha mãe se apavorou quando eu falei pra ela que era um tumor, que expliquei pra ela direitinho o que era, né? Aqui no canal tem um vídeo falando sobre o gromos de pânico, quando eu tava fazendo o tratamento do gromos de pânico, tá? Aqui no canal fala direitinho a história do gromos de pânico. Não vou falar aqui pra não ficar muito longo, apesar que já vai ficar longo esse vídeo. E aí o que aconteceu? Eu fui pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer os tratamentos, né? Meu irmão no outro dia ele já me levou para o hospital, a médica já me passou o encaminhamento para o otorrino, ligaram pro meu irmão falando que eu precisava passar pelo postinho de saúde para fazer para fazer os meus registros no postinho de saúde, né? Então eu fui no postinho de saúde, a médica também passou o encaminhamento pro otorrino e rapidamente saiu. Como foi na outra semana, já saiu o encaminhamento do otorrino. Aí com a ajuda de alguns vereadores lá, que ele foi atrás dessas pessoas, né? Então muitas pessoas me ajudaram, tanto financeiramente como espiritualmente, muitas pessoas me ajudaram. Então assim, quando eu passei pelo otorrino, a primeira coisa que a otorrina me disse foi o seguinte: se você tivesse com gromos de pânico,
você já estaria completamente surda. Porque o gromos de pânico, ele não demora muito tempo para a pessoa perder a audição por completo. Aí tá bom. Passou uns exames para ver, passou a audiometria e passou um exame para ver se eu tava com labirintite. Eu fiz o exame de labirintite, deu negativo para labirintite e fiz a audiometria. Deu perda de audição nos 2 ouvidos e depois aí eu voltei nela, né? E ela pegou e me explicou. Falou assim, olha, esse problema que você tem, ele não é o gromos de pânico, porque o do gromos de pânico, ele não dá perda de audição nos 2 ouvidos. Isso foi o que ela me passou, tá, gente? O gromos de pânico não dá perda de audição nos 2 ouvidos. E então, aí eu fui e passei pela clínica geral novamente. Expliquei pra ela o que tava acontecendo e tal. E aí a otorrina pegou e continuou me passando remédio de Labirin pra tirar a tontura. Porque eu fiquei com tontura, o zumbido no ouvido continua. Aí as náuseas, muita coisa muitos sintomas, né, que dá por causa dessa batida do ouvido. Aí eu cheguei na médica, na clínica geral, e conversei com ela, né, falei assim, olha, eu tô fazendo caminhamento com o otorrino, aí expliquei pra ela por causa disso, só que eu gostaria que você me fizesse um outro tipo me pedisse um outro tipo de exame, porque eu sinto eu sinto o meu estômago pesado, eu tenho ânsias de vômito, eu vomito, náuseas o tempo todo, tontura, sinto dores. E eu gostaria muito que você me pedisse um outro tipo de exame pra gente ver o que que é isso aí. Minhas pernas incham, eu não consigo ficar em pé muito tempo, porque minhas pernas incham, dói. Tem vezes que eu não consigo pisar nem no chão direito. Aí tá, aí os meus braços doem, tá bom. Aí ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos passar uma endoscopia e um ultrassom das suas pernas para ver como é que tá a sua circulação. Vamos fazer uns outros exames aí de rotina, né? Que ele já pediu o exame para ver como é que tava o rim e tal, né? Essas coisas. E vamos pedir também a ultrassom do seu ombro e uma cardiograma, eletrocardiograma. Tá bom. Aí eu fui e fiz esses exames. O meu coração, graças a Deus, estava normal, estava bom. Porém, me deu tendinite nos 2 ombros. E a circulação também estava boa. Ainda tô correndo atrás para ver porque que minhas pernas incham, dói, eu não consigo ficar em pé muito tempo e nem sentada. Eu consigo ficar mais sentada do que em pé. Sentada para mim é mais confortável do que em pé, porque tem vezes que eu não consigo nem pisar, de tanto que dói e incha meu pé. E então o que que aconteceu? Deu problema no meu estômago, né? As náuseas, os vômitos e um pouquinho a tontura também, né? Além do problema do ouvido, que a otorrina disse que era o cócleo vestibular, que dá sintomas de tontura, náuseas, zumbido no ouvido, perda auditiva, né? E além dele, eu tava com outros problemas no estômago que também dava esses sintomas de vômito, tontura e náuseas. Então, eu acredito que era por causa disso que minha tontura era tão forte, porque além de eu estar com cócleo vestibular, eu ainda tava com gastrite crônica, leve, esofagite, H. pylori e a pangastrite. Então, assim, eu tava com 4 problemas no meu estômago, que todos 4 dá tontura, dá náuseas, dá vômito, entendeu? Além do cócleo vestibular. Então, tava juntando o problema do meu estômago com o problema do meu ouvido. Aí, o que aconteceu? Eu voltei, né, nesse meio tempo, eu voltei pro meu estado, e aí a gente continuou fazendo os tratamentos. Tomei o remédio para H. pylori, graças a Deus eu passei pelo médico novamente em pouco tempo, e ele falou que aí fiz outra endoscopia, e a H. pylori tinha acabado, a H. pylori e a pangastrite. Então agora eu só tô com a gastrite e a esofagite, que eu tô tratando dela, e que em nome de Jesus eu vou ser liberta dela também.
E o coloco vestibular, a médica falou que não tem cura. Eu vou permanecer com ele aqui e a tendência é eu perder a audição cada dia. Só que quando o médico diz que não tem cura, tem um Deus que ele é médico dos médicos, né? E que na hora que ele falar assim, chega dessa aprovação aí, vou restaurar tudo, vou fazer esse canal auditivo dela, vou refazer, vou colocar outro no lugar, ele pode fazer isso, né? Então assim, gente, em nenhum momento, desde quando eu passei pelo diagnóstico do tumor, com o diagnóstico de agora, em nenhum momento eu me desesperei, me descabelei, pelo contrário. Era sorrindo, as pessoas chegavam assim, mas você tem que ter fé, que você vai sair dessa. Eu falei, gente, em nenhum momento eu tô perdendo a minha fé. Eu tenho fé em Deus, eu sei que isso vai passar. Isso não é para sempre. Então, assim, em vez das pessoas me acalmar, eu que estava acalmando as pessoas, entendeu? Deus me ajudou a passar por esse processo de uma maneira tão maravilhosa que as pessoas olham para mim e pensam que eu não tenho nada. As pessoas olham para mim e pensam que eu tô 100%. Mas eu não tô 100%. Eu tô com um esquecimento terrível, terrível. Às vezes eu esqueço como escrever meu próprio nome, vamos colocar assim. Palavras simples, igual enxurrada. Eu escrevi esse livro aqui, gente. Tem certas palavras, eu sou pedagoga, sou professora, não sou formada em letras, né? Então tem algumas palavras que realmente eu não vou conhecer como que é a escrita. Mas tem outras palavras que a gente vê desde a nossa infância na primeira série, segunda e assim vai, né? Por exemplo, eu escrevi esse livro aqui, na página 65, eu escrevi enxurrada. Gente, eu escrevi enxurrada com CH. Eu esqueci como eu escrevi enxurrada. Aí, quando eu fui reler o livro novamente, aí eu li, parei o olho ali naquela palavra, enxurrada, enxurrada, enxurrada. Essa palavra tá escrita errada. E aí eu fui pensar, falei, enxurrada é com X, não é assim. Aí eu tive que editar de novo o livro, corrigir, ler o livro tudo novamente. Eu já tinha pago para uma pessoa fazer a revisão, porém ficou muita coisa ainda errada no livro. E aí eu tive que ler tudo novamente, corrigir. Aí eu descobri que tem um corretor que é online, né? Que você joga o seu texto e ele faz as correções, tanto ortográfica como da coerência, né? Então eu peguei e descobri esse programa, joguei lá e fui lendo junto com o programa e fui corrigindo tudo que tinha de corrigir. Agora ele tá corrigido, espero. E aí eu já lancei para todo mundo, já liberei o livro para todo mundo que tá comprando. Gente, então assim, são palavras simples. Simplesmente eu esqueço de como que se escreve elas. Às vezes eu esqueço de como se pronuncia ela. Então assim, eu não tô 100%. Eu tô lutando para ficar 100%. Ah, você precisa orar? Eu tô orando, gente. A obra que faz é Deus. Eu não posso falar para Deus, obrigar Deus a fazer. Ai, Deus, é o Senhor e eu. Ou o Senhor faz isso, ou eu... Não. Deus tem um tempo dele para trabalhar. Ele quer fazer? Claro, ele quer fazer. Ele quer fazer um milagre na minha vida, na sua vida. Ele quer fazer um milagre. Só que tudo, gente, é no tempo de Deus. Não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Assim como Jeremias estava lá no poço, e além de jogarem ele dentro daquele poço, ainda colocaram uma pedra em cima do poço, tamparam ele lá e deixaram ele lá dentro daquele poço. E pelo que a Bíblia retrata, ainda tinha água dentro desse poço, né? Além de matar ele sufocado, asfixiado, sem ar, queria matar ele sufocado com a água. Né? Ele perdeu o oxigênio, ia morrer lá dentro. Jogaram ele lá para ele morrer. Mas Deus teve a misericórdia dele. Outra pessoa também que foi jogado no fundo do poço foi José.
E quando José saiu daquele fundo do poço, onde os irmãos dele lançaram ele foi escravo, ele sofreu, mas olha só onde foi que José foi parar. Ele virou governador. Ele salvou a nação da fome. Você está nesse fundo do poço, você reclama porque está nesse fundo do poço, mas muitas das vezes você não sabe por que você está aí. Ei, quando você sair desse fundo do poço, a vitória vai ser grande. Deus vai te exaltar nessa terra e muitos vão olhar para você e vão ver. Vai até perguntar quem é essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida e muitos vão olhar para você e vai falar assim, essa pessoa tá diferente. O que aconteceu? A gente fez de tudo para matar essa pessoa e essa pessoa tá viva. Olha o tanto de coisa que aconteceu na vida dessa pessoa e ela tá aí sorridente, mostrando sorriso, esbanjando sorriso para cima e para baixo. Sabe por quê? Porque você tem um Deus. Mesmo que você pense que ele não está perto de você, que ele não está te ouvindo, saiba, ele está perto de você. Só que tem momentos que o Senhor fica em silêncio. Ele fica em silêncio estudando a gente. Ele sabe as nossas ações, sabe tudo que a gente vai fazer. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, ele sabia que hoje eu ia gravar esse vídeo. Mas tudo tem o tempo do Senhor para acontecer as coisas, gente, tudo. Então você vai sim sair desse fundo do poço. Vai sair, porque você não nasceu dentro dele. Você não nasceu dentro dele. Você não nasceu para ficar dentro de um poço. Você nasceu para resplandecer. Então levanta-te e resplandeça, porque a glória do Senhor está descendo sobre ti. Por mais que o momento que você esteja passando, você pensa que não vai conseguir. Você pensa em desistir. Você pensa em parar. Você pensa em mudar os seus planos. Porque a luz está apagada, você pensa que não tem solução. Você não tem nenhuma ideia de como resolver esse problema. Mas saiba, você vai dar a volta por cima. Pode ter certeza. Adore ao Senhor. Tá difícil? Adora. Tá difícil? Agradeça. Tá difícil? Sorria. Tá difícil? Não reclama. Porque reclamar não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você clamar ao Senhor. Então, é essa mensagem que eu tinha para passar para vocês nessa manhã. E que o Senhor possa abençoar você, seja no período que você... Qualquer período que você possa estar assistindo esse vídeo. Se for de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, saiba, há uma solução para a tua vida. Porque existe sim um Deus do impossível. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Por 2 vezes eu passei pela prova de ser julgada que ia ficar em cadeira de roda. Eu fui atropelada. E o Senhor fez a obra na minha vida. Tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro essa história. Fui diagnosticada como ansiedade, como tumor. E Deus fez a obra na minha vida. Se eu não tivesse saído do meu estado, eu tinha morrido, porque o diagnóstico que estavam passando para mim era um diagnóstico completamente errado, que não tinha nada a ver com o problema. Eu estava tomando remédios que não era para ser aquele remédio. Se eu não tivesse saído daqui, eu teria morrido. Ah, mas Deus, assim como Deus falou para você que não era para tomar o remédio, ele não poderia falar para você parar? Gente, tudo tem um plano de Deus. Tudo tem um plano de Deus. Talvez eu não teria morrido. Talvez o Senhor tinha falado, não, para de tomar isso aí, você não vai tomar isso mais, não. Mas Deus, a nossa vida pertence a Deus. O nosso futuro pertence a Deus. Não compensa eu ficar aqui falando do que poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse saído do meu estado. Teve vários objetivos para eu sair desse estado.
A minha mãe e meus irmãos precisavam se reconciliar. E houve, gente, sim, o pedido de perdão. E foi maravilhoso. Eu conheci a minha cunhada, linda, maravilhosa, que Deus te abençoe. Te amo, querida. Entendeu? E assim, gente, existe meu sobrinho também, que eu conheci, que eu não conhecia. Conheci um povo maravilhoso na igreja, onde meu irmão é pastor. Gente, existe um motivo para tudo na tua vida. Então, para de reclamar, que reclamar não vai resolver o teu problema. Não vai. Então, gente, olha, este livro aqui, o Senhor colocou no meu coração para escrever. Porque assim como eu passei por esses problemas que estão aqui, existem muitas pessoas que também estão passando por esse problema e não sabem como resolver. E saiba que Deus, ele não te abandona. Nunca ele te abandona. Eu espero que esse livro possa fazer maravilhas na tua vida. Que você possa ler. Antes de você ler esse livro, você fala, peça ao Espírito Santo para ficar perto de você. E que ele faça você entender cada capítulo desse livro. E que cada capítulo desse livro sirva para edificar a sua vida. Amém? Então, eu sou a Anne Santana para o canal Aprendendo e Compartilhando. Fique com Deus. Tchau!